Alô? Salve, 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 tudo bem? Salve, Todos? Michel. Salve, Aroeira. Regina, tá boa, Aroeira, tudo Boa bem? tarde a todas e todos que estão aqui, já vão acompanhar a gente no Távola. Vou colocar meus E, óculos para a Sara poder me reconhecer, que senão não me... e vamos lá nesse terceiro dia, né? De ataques internacionais, ataques ao Irã, ataques dos Estados Unidos e do... Eu acho que é isso que está dominando muito as cabeças. Mas essa As história do Nicolas, A história do essa Nicolas história do também Nicolas é boa, das asas do Vorcaro. E a história do Valdemar, né? Vocês estão falando da história do Valdemar, que disse que 3 milhões. O Valdemar falou isso ao vivo, não me lembro agora em qual. Bandeirantes. Que dinheiro do Vorcaro foi colocar 3 milhões, pelo menos, na conta pessoal do Bolsonaro. Exatamente. Mas o Nicolas voar no aviãozinho do Vorcaro é bom. E o Nicolas no aviãozinho, É mais gráfico. Inclusive. Mais gráfico para vocês é melhor. Se põe, né? O Nicolas com aquelas asas de morcego, e não de anjo, como ele acha que tem, né? O que lembra o morcego negro, que era o avião do PC Faria, exatamente. Aliás, Morcego Negro é o nome de um documentário sobre o PC Farias. Exatamente. Daqui a pouco eu lembro o nome do diretor, que eu já... Aliás, tem um documentário sobre o Collor na Globoplay que é muito bom. Também é bom. Fizeram vários shows onde o Paulo entrava vestido de Batman, do Morcego Negro, e o Chico entrava vestido de Collor. Pois é. Perfeito. Era a situação que a gente vivia na época. É isso aí. Olha, o que a gente vivia na época era assim, aquilo era uma quadrilha que chegou lá e tirou um pouco a quadrilha que já estava no poder, e eles não gostaram e retiraram essa quadrilha do poder depois. Mas, basicamente, fazendo quem eles são agora. Olha, só para dizer o nome dos diretores, Chaim Litevski e Cleison Vidal, que fizeram um filme sensacional, muito bom, Morcego Negro, sobre toda a história do PC Farias, até o assassinato dele. Em que plataforma está, Regina, esse? Eu acho que eu não sei se está em alguma plataforma, deixa eu ver aqui. Dá um Google aí. E o do Collor, esse Morcego Negro eu não vi. Não, o do Collor acho que é Netflix ou Globoplay, um dos dois. Eu acho que é Globoplay, exatamente. Esse aqui não sei se está ainda no streaming, numa plataforma. Estou vendo aqui, mas acho que ainda não. Eu espero que daqui a 10, 20 anos as pessoas estejam por aqui fazendo os documentários sobre isso que está acontecendo agora. Porque eu acho que vai ser antes. Eu vi um card na internet, um meme, que é um rapaz segurando um cartaz dizendo assim: a Terceira Guerra Mundial não vai me fazer esquecer os arquivos Epstein. Eu achei que esse cara representa bem a cara do mundo. Tem um outro cartoon ótimo, o Trump dormindo em vários colchões e embaixo estão os arquivos Epstein, o último colchão. A princesa. Tem Groenlândia, tem guerra. É muito bom. A princesa do grão de ervilha, né? Do grão de ervilha. Olha só, esse filme eu vi agora, pode ser assistido no Amazon Prime. Ótimo. Recomendo. Morcego Negro. Geralmente vai ter que pagar aluguel, porque quase nada que você vai querer ver na Amazon Prime você consegue ver sem pagar um aluguel. Às vezes tem. Não, às vezes você tem que repertório deles tem. Porque os atores têm que ser pagos, os diretores têm que ser pagos. Mas você paga a assinatura. Eu pago a assinatura da Amazon Prime. Agora, você pode... tem que pagar aluguel de filme. Mas, não, às vezes tem que. Mas esse aí não, esse já está dentro da assinatura. Mas, às vezes, sabe o que as pessoas fazem? Você assina por um mês um desses streamings e vê tudo que você quer ver. E depois desassina. Aí depois faz a Amazon, de novo. A Prime é do Jeff Bezos, não é isso? Exatamente, é da Amazon, exatamente. O bombado, ele está bombado agora, que nem o Nicolas, que eu vi no vídeo também, está bombadinho, está bombado, né? Mens insana in corpore bombado, né? Fazendo musculação mental. Adorei isso, mens insana in corpore bombado, muito bom. É o equivalente deles ao nosso, ao velho ditado romano, grego. Mas, meus amigos, e o Trump, e a guerra, e a invasão... Pois eu quero saber por onde vocês querem começar. A gente começou falando
Essa é a pergunta do momento. Por onde começar? Eu estou muito envolvida com isso. Eu não paro de assistir, de ver essa história da guerra no Golfo. Nem eu, Ali no pois é. Oriente Médio. Agora, para mim, a cena mais chocante hoje, que está sendo passada em todos os telejornais, é a cena do enterro das 150 ou 160 meninas que foram mortas naquele colégio num ataque israelense e americano a Tel Aviv. Aí aparecem aquelas covas rasas que a gente viu tanto na pandemia, em Manaus, né? A gente viu aquela cena horrível. É a cena que a gente está vendo hoje, desse que ontem ninguém falou nisso. Isso aconteceu há 2 dias. O primeiro ataque, eles atacaram uma escola e 160 pessoas, acho que a maioria eram meninas, né? Era uma escola de meninas. Claro, devia ter algum professor ou professora e tal, mas são 160 pessoas ao todo, foram mortas numa escola. Primeiro dia da guerra, ou seja, esse negócio de alvo militar, alvo da guarda revolucionária, alvo do poder, né? Não, foi uma escola. Não, mas acho que eu acho importante. Ninguém acredita mais. Peraí, só um instantinho, Aroeira. Eu acho importante a gente valorizar aqui a relevância das imagens. As imagens desconstroem qualquer discurso perdoando Israel, qualquer discurso favorecendo Israel, porque a imagem é muito grave, a imagem é muito pesada. A gente não pode esquecer que foi essa imagem na hora do jantar nos Estados Unidos que ajudou a acabar com a guerra do Vietnã. Essas imagens, a imagem das 160 crianças sendo sepultadas, cala a boca de todo mundo. Até o próprio correspondente do exército israelense, que a Globo News adora mostrar ele falando, ele diz: Israel jamais atacaria uma escola. Mas quem é que matou aquelas crianças? Como? Pois exatamente. Israel atacou todas as escolas de Gaza. Exatamente. E não é a primeira vez. Aquele hospital em Gaza que eles atacaram clamorosamente. Não foi aquele, foram vários, Miguel. Foram vários. Eu estou falando dos mais famosos. Entendeu? E várias escolas, e todas as universidades, tudo. Olha, eu vou discordar do Miguel. Infelizmente, as imagens não estão mais fazendo o que faziam. Infelizmente, não estão. O que eu percebo até é a negação de tudo, a imagem, a fala, qualquer coisa é negada. E a pior é aquilo. O Trump mesmo disse que se ele atirasse em alguém na Quinta Avenida, assim mesmo as pessoas dariam razão. Mas aí já não é mais a nossa parte, as imagens estão lá, entendeu? Não, o resto é com eles. A nossa parte é tentar, inclusive, entender como nós chegamos nessa situação em que a grande imprensa como um todo finge que não está acontecendo nada, uma parte da população... Eu vi uma notícia de passagem, um cruzeiro de brasileiros preso no meio da guerra dele. Em Dubai. Não dá para levar mais vida normal, não dá para fazer um cruzeiro com o mundo na situação em que está. Claro. E isso parece que todo mundo vai fazer cruzeiro com as pessoas matando crianças em Gaza e agora... Não, aliás, vocês sabem que durante os bombardeios em Gaza havia um turismo, olha que coisa perversa, que as pessoas iam de barco para o litoral de Gaza para ver o bombardeio, para assistir com binóculos e telescópio. Olha, eu acho até difícil falar sobre isso. Olha o que o Cristiano está falando. Olha o Jornal da Globo, no meio-dia, falando que as crianças foram assassinadas por um míssil. O míssil criou perninhas e foi lá, pulou em cima. Um míssil que veio não se sabe de onde. Exatamente. E, aliás, eu vi também uma coisa aqui do New York Times dizendo o seguinte, quer ver onde é que está essa? Dizendo assim, o Irã diz, manchete, né? Irã diz que dezenas foram mortos num ataque a uma escola. Isso, uma manchete. A outra manchete. 9 foram mortos na cidade israelense de Nova Jerusalém depois de ataques de mísseis iranianos. Quer dizer, nessa segunda manchete você tem o ator, né? A pessoa que
que fez aquilo. Na outra manchete, milhares de pessoas foram mortas, aleatoriamente. E agora ali foi o míssil que matou, entendeu? Então, é assim, você não está mentindo, você está dando a notícia de uma forma enviesada. Eu sei por que eu não durmo. Eu não durmo pelo mundo, pelo planeta, pelo Brasil, pela situação, pela tensão. Vivo brincando com isso, dizendo, nós não vamos dormir esse ano de 2026. Não há como conciliar o sono. Não vamos. Mas eu não durmo, não é porque eu estou fazendo errado, é porque eu tenho as preocupações. Eu não sei como esses jornalistas que montam essas manchetes e que fazem esse noticiário, eu não sei como eles conseguem dormir, Regina e Miguel. Eu não entendo como eles conseguem dormir. Porque eu acho que não... Como é que eles acordam de manhã e vão escovar os dentes no espelho? O espelho deve estar coberto com um pano, para você não olhar para a própria cara, porque a vergonha... Sabe o que eu acho, Aroeira? Eu acho que determinadas pessoas, jornalistas mesmo, eles estão tão envolvidos com o veículo onde eles trabalham, não estou dizendo determinados, né? Que aquilo passa a ser natural fazer aquilo daquela forma. Não tem nenhuma crise de consciência. Não tem consciência nisso, não é assim, como é que eu vou dormir essa noite? Sim. Não, assim, como é que o Netanyahu dorme? Deve dormir muito bem. Mas essa é uma coisa. Agora, jornalista, eu fico pensando, qual é o processo que faça com que, em algum momento, ele decida isso? Que não vai mais se incomodar com o que o jornal está fazendo ele fazer. É logo no começo da carreira? De repente, ele acorda com essa ideia? Quer dizer, eu percebia, quando eu trabalhei na grande imprensa, as pressões que existiam. Claro, nós todos sabíamos. E a gente aprendeu, inclusive, a driblar muitas dessas pressões. Claro, a gente contornava, dava uma volta. Agora, esse automatismo, essa pena de aluguel, esse monte de editorialista do Estadão que está fazendo noticiário agora, me surpreende. Porque é preciso ter uma consciência gerada para fazer esses editoriais de Estadão. E não é só que a gente contornava e tentava, a gente brigava pela notícia, pelo menos, quer dizer, vocês também, mas assim, na hora de escrever... A gente tinha que passar a perna no editor, a gente tinha que passar a perna. Não, discutia, debatia até um momento que ou a gente ganhava ou a gente perdia, mas chegava um momento também que eles podiam ficar sem argumento. Aí a gente, então tá, então pode. Mas tinha uma briga. Hoje em dia, não sei se tem essa briga, entendeu? Você trabalhou no JB? Onde mais? Você fez eu trabalhei a maior parte no JB, 23 anos no JB, mas trabalhei... Não havia muito essa questão, a gente não se questionava muito isso, não havia essa... Não tínhamos chegado a esse ponto, entendeu? Globo, essa questão moral grande, entendeu? Mas tinha uma discussão, tinha um debate. Tinha, mas era menos violenta, assim, era menos dramática. Como chargista, eu digo que no Globo eu simplesmente mostrava a charge, não. Você não argumentava, não ia sair. Exatamente. Essa censura é que eu digo que não tinha. Às vezes o editor podia dizer, não, isso não pode, porque esse anunciante é importante. Aí pronto, acabou, não tem discussão. Agora, o que eu digo é que havia um debate, e às vezes o debate era acirrado. Não, eu acho isso, não pode, ou então pode, mas tinha uma discussão. O que eu tenho impressão hoje é que os jornalistas já fazem aquilo que eles sabem que vai ser aprovado. Não querem discutir, aliás, porque talvez nem adiante, né? Mas naquela época, no JB, havia um debate inteligente e uma discussão onde você trazia bons argumentos e o outro lado tinha os seus argumentos, talvez comerciais, ideológicos, não sei o quê, mas tinha um embate, né? E isso é importante. Me lembro uma vez, quando eu cheguei, comecei no JB, eu fui conversar com Paulo Henrique Amorim, que era o editor, chefe de redação, e ele sentou na minha frente e disse assim, olha, Miguel, 2 coisas que você não pode falar, sobre a usina nuclear de Angra dos Reis e sobre a mulher do Figueiredo. O resto você está livre para falar. Eram as 2 questões que eu não podia. Ele me avisou antes. Então. Minha experiência no JB também foi, a gente fazia as charges contrárias ao editorial do jornal. Eu e o Wick ficava. Nem questionava, não existia essa situação. Mas eu não trabalhei só no JB. Assim. Em outros jornais, havia um controle muito maior. E a charge, geralmente, não tinha muito espaço para argumentação. Você chegava...
Sim ou não, né? Sim ou não. Então, o truque sempre era levar uma charge mais cabeluda, mas você sabia que não ia exatamente. passar. Você mandava uma mais pesada e passava a outra. Olhava, de jeito nenhum. Aí você levava a que você tinha pensado e essa pode passar. Então, muitas vezes... A gente sempre descobriu um jeito o humor sempre descobre. Conversando, negociando ou driblando, era uma outra redação, porque a redação tinha uma certa pluralidade de pensamento e queria ver, se refletir sobre ele, queria ver a notícia no ar, queria ver a notícia publicada, queria ver aquela ideia. E não há mais isso. A imprensa tem um papel, desde aquela reunião famigerada da Associação de Jornais, que a imprensa tem um papel. Ela abdicou, a imprensa corporativa abdicou da notícia, foi abdicando lentamente, não foi um processo abrupto, mas ela foi cada vez dando menos espaço para o noticiário. Mas eu queria fazer uma ressalva ao que eu assisti hoje, que foi a Miriam Leitão. As manchetes dos jornais todas davam a notícia que o PIB tinha crescido muito menos do que se esperava. 2. E todo mundo aproveitou disso. Aí a Miriam Leitão, na Globo News, disse, claro, a economia vai muito bem e o PIB foi assim porque houve um achatamento a partir do Banco Central por causa dos juros. Os juros altos são para achatar a economia está muito bem, o desemprego está muito baixo. Então, ela fez um discurso que eu faria. A Miriam já há um bom tempo que ela tem há um bom tempo que ela está muito bem. Quase a nossa voz dentro da grande mídia. Exatamente. Então, eu achei ótimo, porque... E não falaram mais nisso. O assunto saiu de pauta. E é bom, Miguel, porque a Miriam tem é muito respeitada na organização. Então, ela pode dizer o que ela acha mesmo, o que ela quer, e ninguém vai falar nada. Eu acho isso muito importante, ter essa, digamos assim, esse posto avançado. Né? Sempre também achei importante que existisse, que a imprensa um pouquinho mais plural de antigamente, digamos assim, os nossos que estavam lá dentro, conseguiam expor o ponto de vista, trazer pautas, orientar o noticiário de uma forma ou de outra. E essa tendência está diminuindo. Alguns jornalistas muito importantes dentro das suas empresas que estão conseguindo fazer isso, mas eu percebo que até esses estão sendo retirados, vão saindo, vão mudando. Eles não são renovados. Quando algum deles se retira ou se aposenta, eles colocam no lugar o oposto. É tudo feito de uma forma assim, meio sutil, né? Então, você vê que se vai desmontando o que restava de máquina jornalística, substituindo pela máquina de relações públicas do mercado. O Jamil Chad, por exemplo, foi demitido do UOL. Foi demitido agora. Né? E ele está escrevendo agora no ICL, em outros lugares também, e agora fazendo do jeito que ele quer, ou ele já fazia, né? Mas ele é uma voz importante nessa cobertura dos Estados Unidos e Oriente Médio, muito importante, de Gaza. E sobretudo porque ele é especializado em política internacional, então ele tem realmente uma visão muito clara das coisas. Então, assim, nós somos o modelo, eu acho que nós representamos o modelo que está se afirmando e se colocando mesmo. Nós estamos substituindo a antiga mídia. É um fato. Nós aqui, tanto na esfera progressista quanto na outra, você vê os sites da direita também, estão começando a ter muito mais movimentação do que os jornalões da extrema-direita. Sim, ainda bem. Da extrema-direita. E nós aqui também cumprimos. Se você comparar a penetração, a capacidade de arregimentar o tanto de gente que nós todos atingimos com o que a imprensa alternativa de 30, 40 anos atrás conseguia atingir, você vê que nós podemos ser chamados hoje de grande mídia também. Nós somos uma grande mídia. Então, conquistamos esse espaço e estamos cumprindo o papel. O nosso problema é que existe uma outra forma de disseminação do noticiário que é no esgoto, é debaixo da terra, é a rede que a gente não enxerga. Sempre foi o nosso problema. E o púlpito. Para mim, assim, realmente o púlpito rivaliza com o WhatsApp na capacidade de distribuir porcaria, inverdade, mentira e o escambau. Rivaliza. Então, é o nosso problema hoje, para a própria eleição que vem aí, inclusive, né? Muitas noites teremos, sem dúvida. Eu gosto de um fato que a questão do Trump, tentando acobertar os arquivos do Epstein, já está tão divulgado, já está tão na boca do povo,
Que uma hora ele não vai ter como escapar dessa, entendeu? Eu acho, no entanto, que é um pouco mais. Deixa eu só ler esse interessante isso da Espanha, interessante. Não, eu vi agora essa notícia, porque a primeira coisa que o primeiro-ministro espanhol fez ontem ou anteontem foi dizer que não permitia o uso das suas bases na região pelos agressores, né, por Israel ou pelos Estados Unidos. E agora o Trump está afirmando que os Estados Unidos estão cortando o comércio com a Espanha, devido à decisão do presidente espanhol. Não pode fazer isso, gente. Como é que vai fazer isso? Como é que ele pode usar o comércio como se fosse bola de gude? Ele usou as tarifas. Assim como eu acho que da semana passada, não sei se eu falei, não falei porque não tinha guerra ainda, né? Eu acho. Mas o que eu acho também que o Trump vai aproveitar essa guerra e vai chegar perto da eleição e vai dizer: não podemos fazer eleição em tempo de guerra. Isso aí é uma desculpa que você pode fazer com qualquer coisa. Não pode isso aqui porque estamos em guerra, não podemos fazer isso. Eu acho, todo mundo diz assim, não, é impossível. Nada é impossível para o Trump. Nada é impossível. Também acho. O Congresso não está gostando, o Congresso estadunidense, norte-americano, não está gostando dele sair declarando guerra sem consultar. O Congresso, por lei, pela Constituição, tem que ser consultado. Então, não sei se ele consegue levar. Além disso, os políticos, até os republicanos, têm um senso de sobrevivência. E as pesquisas dão que, de cada 4 americanos, 3 são contra essa guerra. Uma das pesquisas deu isso, a outra deu 60% contrários. Não vi quantos a favor, mas... Ou seja, ele precisou dizer hoje, dizer que não se importa com as pesquisas, que está fazendo a coisa certa. Pode ser que ele tente algo nessa direção, mas, na verdade, eu não vejo como ele possa convencer o Congresso disso. Outra coisa... convencer a classe média também dos custos da inflação. Sim, não, ele não está convencendo, os números dele estão caindo. Mas outra coisa, é uma operação desastrada como quase todas as que o governo Trump fez. E, pelo que eu andei lendo, eles não têm nem capacidade militar para manter isso por mais alguns dias. Pois é. Eles não têm como fazer a linha de suprimentos, eles não têm como manter os caças deles com combustíveis e o escambau, porque eles não têm essa linha de suprimento. Eles não se prepararam, isso é o que eles têm lá, locado lá. Ou se esses artigos estão falando, resumindo os fatos mesmo, é mais uma coisa desastrada que ele vai pagar um preço interno. E como a gente já conversou muitas vezes, nós dependemos muito dessa pressão interna nos Estados Unidos para que alguém pare essa sucessão de asneiras. E eu acho que eles não esperavam também, eles não esperavam a reação do Irã. O Irã teve uma reação totalmente inesperada. O Irã está atacando Israel, está atacando os países árabes, está atacando... Não, eles não esperavam que fosse desse tamanho. Eles não esperavam que fosse desse tamanho. Eles esperavam que atacar o Irã não é mesmo que atacar o Iraque. Claro que não. O Afeganistão, nada. E tem o seguinte, a inteligência já é uma. Mas a reação foi diferente, Aroeira, dessa vez. O Mossad sabe tudo. Eles sabem exatamente. A única coisa que eu acho. Hoje de manhã, eu queria até contar isso para vocês. Hoje de manhã, eu e Mário entrevistamos um historiador, o Tomás de Toledo. E ele fez todo o background daquela região, contou tudo muito interessante. Recomendo até que assistam, quem não assistiu, porque para entender direito historicamente o que acontece na Pérsia, naquela região desde sempre, né? Para entender as coisas hoje. Mas ele disse o seguinte: existe um pacto secreto que foi feito há anos entre Irã e Rússia, secreto mesmo, ninguém sabe o que significa isso. O que ele falou é o seguinte: acho que o Irã está se embrenhando numa guerra de desgaste pelo seguinte: parece que eles têm mísseis supersônicos que compraram da Rússia ou que obtiveram da Rússia há algum tempo já guardados, muito poderosos, que Israel não tem. Então, eles estão jogando os mísseis antigos, todos os drones em Israel, para gastar o domo de ferro, para que eles usem todos os antimísseis que eles têm e ir gastando. Em uma hora,
usar esses mísseis mais poderosos. Isso é uma teoria dele, que eu acho que pode ser uma estratégia inteligente da parte do Irã. Por outro lado, Israel tem a bomba, né? E Israel, se achar que está perdendo, que está se prejudicando demais, não sei o que pode acontecer, pode jogar uma bomba. Ninguém sabe o que pode acontecer, a não ser uma coisa, a gente sabe que Israel vai continuar manobrando e manipulando os Estados Unidos, como faz. Então, na pergunta de quem manipula quem, eu até podia desenhar uma chat sobre isso, nem deu para mandar para vocês. É o seguinte... Essa pergunta é ótima. Quem manipula quem? Olha, o Netanyahu tem Trump na mão. É impressionante, ele tem um Trump na mão. Então, se ele, de certa forma, ele, em vez de gastar os próprios mísseis, ele reservou os próprios mísseis para os seus próprios interesses e botou os Estados Unidos para gastarem os mísseis que eles tinham e criaram uma situação de difícil solução para os Estados Unidos. É verdade, é isso mesmo. É verdade. Você tem toda a razão. Se o público americano começa a entender, e pelo que eu vejo hoje nas redes, eles estão vociferando isso, gritando. Eu vi um gritando. Ele gravou o vídeo todo gritando mesmo para o Pete Hegseth. Assim, quando fala, nós não começamos essa guerra. O cara interrompe e fala assim, vocês literalmente começaram essa guerra por conta própria. Ontem, vocês começaram... O cara gritou o vídeo todo. É uma das manifestações. Então, você percebe que essa crítica interna pode estar erodindo demais os caras, porque eles são muito ruins de serviço também, Regina. Eles são imbecis. O Netanyahu, não. Esse é uma águia. Esse é um monstro, mas ele manipula a região. Ele manipula a região e manipula os Estados Unidos. É isso, essa pergunta que você começou aí dizendo... O que o Mossad sabe? Essa é a pergunta. Israel está a serviço dos Estados Unidos ou é o contrário? Ou é o contrário? Claramente, visivelmente o contrário. E outra coisa, o que o Mossad sabe? O que o Serviço Secreto Israelense sabe? O que os arquivos Epstein ainda têm que nós não sabemos que eles... Exatamente, contra o Trump, inclusive. Contra o Trump, porque... Por que o Trump foi rapidamente aceitou atacar o Irã? A gente não sabe, essas coisas podem ainda aparecer, né? Ou não sei. Bom, pode não aparecer, por isso que eu pensei nos documentários daqui a 10, 20 anos, talvez. Agora, o professor lá, o Tomás Toledo, ele começou a conversa, muita gente que está aqui assistiu e realmente está reconhecendo, foi excelente a fala dele para dar esse contexto. Mas ele começa a fala dele dizendo o seguinte, essa guerra de agora, esse ataque, essa guerra contra o Irã, no Oriente Médio, vai definir o futuro da humanidade. Talvez seja um pouco, né, assim, impactante essa fala, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar, o que vai acontecer, que bomba vai ser jogada, pode realmente definir. Bom, então eu quero, já que nós não sabemos o que pode acontecer e não vamos poder fazer nada, vamos jogar de volta para cá. O Lula teria um encontro programado com o Trump, e há uma crítica interna aqui dizendo o seguinte, não se deve apertar a mão de um sujeito desses numa hora dessas. Mas não foi cancelado? Pois tinha. Esse encontro foi suspenso. O Lula faz. É claro que o lado de lá vai pressionar. Eu quero ver como se comporta a direita nesse caso agora. Como é que se comporta? Porque nem eles vão conseguir defender o Trump agora. Mas eu acho assim, foi cancelado. Suspenso, mas eu acho que é cancelado mesmo, porque eu não vejo possibilidade do Trump ter uma agenda limpa, sanitária o suficiente para a gente poder apertar a mão dele em algum momento nesse ano. Não vejo. Acho que esse encontro não é que foi. Não há a menor possibilidade. Não existe mais, não vai existir mais. A gente dependia dele para negociar tarifas, essas coisas? Acho que nem tanto. Eu acho que a realidade comercial e econômica americana foi quem impôs a redução das tarifas. Além do que, teve o resultado da Suprema Corte, que jogou várias dessas tarifas por terra, se considerou ilegais e escambau. E, além de tudo, já tem os processos das empresas americanas rodando, ou seja, essa máquina já está rodando contra o governo americano, querendo dinheiro de volta, que foi recolhido, que foi recolhido a mais por causa das tarifas. Né? Então, a situação é esperar um pouco que esse cara caia antes da Terceira Guerra Mundial. Esse cara cair, nós temos um problema aqui. Adorei essa frase, ó, uma mão suja a outra.
Ou ninguém larga a mão suja de ninguém, né? Melada, né? Porque uma mão lava a outra, uma mão suja a outra. Agora, uma coisa que eu queria comentar com vocês... Aí eu queria só voltar para o Brasil de novo, mas vamos ver se a gente... Tá, não, é só uma coisa ainda, voltando lá para o cenário da guerra. Miguel mencionou, né, que os americanos começaram a perder a guerra, ou começaram a perder o apoio interno, quando as imagens do Vietnã começaram a ser passadas na televisão, e o americano médio começou a assistir aquilo, e ver também os soldados americanos morrendo e tal. Acontece o seguinte, os Estados Unidos, ali são 3 atores, né, Estados Unidos, Irã e Israel. Os Estados Unidos estão longe da guerra, então pode ser que até mandem soldados, o Trump já falou isso, mandar soldados para uma invasão terrestre, que aí vai mudar muito esse cenário. É outra história essa, né? São americanos morrendo lá na guerra e tal. O Irã está defendendo, digamos assim, metaforicamente, a sua vida, né? A sua existência, né? Como nação, como país, como cultura. Os Estados Unidos não. Então, o que aconteceu no Vietnã foi a luta de um país muito inferior militarmente, conseguindo vencer, porque eles estavam ali defendendo a própria vida, a própria existência, diferente dos americanos. É a mesma coisa. Israel está no meio. Israel está querendo ocupar, expandir o seu território, ganhou um território ali que não era, que era de outras civilizações, e está defendendo uma expansão, né? Não está defendendo assim, diz que está defendendo a sua existência. Pode ser, né? Porque o Irã sempre ameaçava destruir Israel. Agora, é uma diferença. Então, quem é que ganha normalmente? Não é que ganha, mas que resiste até o fim, é aquele que está defendendo a sua existência. Claro. Mas, assim, você falou de Israel. Israel invade uma Polônia por mês. Israel invade uma Polônia todo mês. Ocupa um país estrangeiro, invade, bombardeia. Todo mês você faz isso. Israel faz isso. Ocupou mais o sul do Líbano hoje. Mas, claro, cada vez que eles convencem a América a fazer um bombardeio, Israel, quando termina a fumaça baixa, Israel pegou mais um pedaço de algum lugar, destruiu mais instalações de algum vizinho, acertou uma escola e matou não sei quantas crianças. Assim, tem sido o dia a dia dessa situação. Tem sido o dia a dia dessa situação. É a Terceira Guerra Mundial? Muita gente diz que é. Que a Terceira Guerra Mundial pode ser. Já é. Não, já é. São muitos países envolvidos, né? Não, mas não é nem referência. Todo mundo diz que a Terceira Guerra Mundial, muita gente diz que a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo há muito tempo, anos e anos, só que ela não é mais concentrada num grande fenômeno que, ao mesmo tempo, modifique o mundo. Ela está modificando o mundo pedaço de território conquistado a pedaço de território conquistado. Nós estamos vendo a remodelação do mundo, e isso inclui a Ucrânia também. Isso inclui a Ucrânia, isso inclui a Europa Central, que o Clinton já deu uma remodelada quando fez aquela guerra estúpida lá no meio também. Então, na verdade, essa guerra mundial, ela é uma guerra igual a Guerra dos 100 Anos, lá no meio da Idade Média. Simplesmente isso. Vai durar décadas, essa guerra mundial. Ela já está acontecendo. Eu acho que os historiadores no futuro vão dizer isso. A Terceira Guerra Mundial já está acontecendo. O negócio é como a gente assina um armistício, encerra as hostilidades, ou seja lá qual for a expressão que a gente possa usar para que isso diminua. No momento, a única grande potência que está completamente interessada, apesar de Taiwan, em ter um sistema mundial estável, sem muitas guerras, porque está vencendo a guerra comercial, é a China. O resto do planeta parece mais interessado em resolver problema interno. E usa o coleguinha, o vizinho, o parceiro, o ex-parceiro, o tempo inteiro como saco de pancada para desviar a atenção. O caso americano é só o mais absurdamente explícito de todos. O Epstein e os bombardeios. Nunca a ligação foi tão óbvia. Só que nós estamos num tempo em que não há mais ligação entre fato e consequências. Uhum. Não era para isso ter tido consequências? O Trump, o Netanyahu, para todos eles, era para já ter tido consequências eleitorais, ou o que fosse. Simplesmente nenhuma consequência.
Nenhum deles pagou preço nenhum até agora. Nenhum. Nem eleitoral. Quer dizer, nem na opinião pública, nem nada. O mundo continua equilibrado com 2, 3 pontos de diferença. Nós vamos ver agora, nas eleições do meio de mandato dos Estados Unidos, qual é o efeito disso. Desse tamanhozinho as diferenças. Eu acho que no mundo todo está sendo isso. Mesmo ele perdendo muito prestígio, ainda me angustia não, mas assim, ainda há aquela preocupação, sabendo que essa manipulação do sistema eleitoral deles é até mais fácil do que eles pensavam, né? Sei lá. O fato é que já há republicanos contrários ao que o Trump está fazendo. Como é que não teve uma maioria ainda para barrar alguma das ideias idiotas dele? Toda hora você vê algum dissidente republicano. Por que não houve maioria ainda? Eu não sei como funciona a democracia deles, mas ela não funciona. Pois é. A gente não sabe como não funciona. O Antônio está perguntando isso. Haverá eleição de meio? Mas tem uma eleição agora, esse ano, em novembro, para o Congresso, importantíssima, que Trump poderia perder a maioria. Mudar o equilíbrio de maioria. É o que eles dizem, vai ser empichado. Se ele perder essas eleições e mudar o equilíbrio, ele vai sofrer um impeachment. Mas essa é mais uma razão da guerra, eu acho, né? É mais uma razão para jogar essa coisa aí no ventilador. Agora, o fato é que não existe mais nenhuma organização internacional com poder e com autoridade para fazer qualquer coisa nessa guerra. Tudo que foi construído no pós-guerra, todas as organizações internacionais, todos os pactos, todos os acordos nucleares, antinucleares, tudo não existe mais. Não existe mais. Depois que a Melania presidiu uma comissão da ONU, a Melania, você sabe que não existe mais nenhum órgão que represente um equilíbrio entre potência ou coisa parecida. Então, ponto de pauta resolvido. Próximo ponto de pauta. Nicolas, Michele e toda essa turma que tem perturbado bastante a gente aqui e que é o que o nosso pessoal que está mais interessado, que participa mais aqui, na verdade, Miguel já deve ter visto isso também. Quando a gente faz charges sobre a política internacional, a gente tem um engajamento menor. Quando a gente faz charges sobre a política nacional, a gente tem um engajamento Mas menor. É difícil a gente não falar sobre a política internacional. Temos que falar, porque, como a Regina disse, o que acontece lá no Oriente Médio vai cair no nosso colo. A Daphne falou isso hoje também. O que acontece no Oriente Médio vai cair no nosso colo. Cai no preço do petróleo, cai já está caindo na Europa, no colo dos europeus. Então, nós temos 75% do petróleo que a gente usa é produzido aqui, então as ações da Petrobras subiram hoje e o preço ainda não subiu. O que pode acontecer é subir o preço da gasolina. O preço vai mas subir, ainda não chegamos lá. Nosso preço é atrelado ao mercado, não vai ter como. Atrelado ao mercado. O barril já subiu, o Estreito de Hormuz já foi fechado, por onde passa toda a produção de petróleo do Golfo Pérsico. Isso acaba atingindo a economia de todos os países do mundo. Mas, por enquanto, a gente ainda está... Eu volto àquela pergunta que vocês fizeram. Mas o que o Mossad sabia? O Mossad sabia disso? O Mossad sabia que o Irã ia fechar o Estreito de Hormuz? O Mossad, concorda com a Regina, sabe de tudo. Agora, se eu fosse a presidenta da Venezuela... a primeira coisa que um país atacado como o Irã vai fazer é fechar o Estreito. Sim, o Mossad não sabia. Precisa ser um estrategista de guerra. Mas, gente, eu quero trazer para cá, para o Brasil. A gente já falou, a gente está nessa pauta que é terrível, importante e tal, mas não conseguimos chegar aqui no Brasil ainda. A gente sempre pula para lá. 3 ou 4 vezes. Vamos ver se eu tentei chegar pela Venezuela agora. Se eu fosse a presidenta da Venezuela, eu não dormiria em paz esses dias, porque de onde virá o petróleo agora? O pessoal, a Venezuela está ali para ser saqueada, né? Na cabeça do Pete Hegseth e outros. Mas vamos chegar no Brasil. Porque... Mas por que você quer chegar no Brasil? Aliás, temos que ver por que porto você quer chegar no Brasil? Eu acho que a pergunta do Miguel é, mas sabe, é lógico que eu quero chegar no Brasil, Regina, porque nós estamos sentados nele e nós temos uma eleição agora em 2026, embora tudo isso seja parte do nosso processo aqui, temos um processo próprio acontecendo. É por isso que eu quero trazer a nossa pauta para cá também. E nós começamos com o Nicolas, que é provavelmente que está envolvido como
como bem disse a Gleisi na resposta dela ao Nicolas, esse escândalo é de vocês, Nicolas. Esse escândalo é só de vocês. São vocês que são os beneficiados de tudo que o Vocaro fez até agora. Na verdade, o dinheiro de Brasília, do cidadão brasiliense, o dinheiro do governo, do Estado de Brasília, é que foi alimentar as fornagens do Vocaro. O dinheiro do Cláudio Castro, público, é que foi alimentar as fornagens do Vocaro. Todos eles bolsonaristas raiz, criados, amamentados, cevados dentro do bolsonarismo. Então, por isso que eu quero trazer para cá, porque nós temos os representantes dessa loucura que graça no planeta aqui dentro, tentando tomar o poder. E eu sei que se eles chegarem ao poder agora, eles não vão perder tempo com delicadezas. Eles sabem que é como o Trump está fazendo ou não é. Eles sabem que é como o Trump está fazendo. Por mais que o Flávio Bolsonaro tente passar talco, se perfumar, pentear o cabelo, usar pronomes neutros e tudo mais, para parecer palatável para uma parcela grande aí. Mas não é. Gente, a gente sabe o que ele representa. Miguel, não esquece. Alguém perguntou aí, que não sei quem foi, a profa Caterina. Tem uma guerra acontecendo e vão falar do Nicolas. O Nicolas é a nossa guerra interna. O Nicolas é a nossa guerra. Na verdade, o Nicolas é um desses mísseis atirados pelo bolsonarismo que cai em cima da gente. O que a gente tem que lembrar é que há um trabalho a fazer aqui. É claro, tem uma guerra acontecendo no planeta, mas há uma guerra acontecendo aqui dentro, nesse exato momento. Há um golpe acontecendo aqui dentro que não parou. O golpe não parou desde o começo. O golpe não parou em um minuto, ele continua acontecendo agora. Então, a gente precisa falar disso, precisa falar da flopada do ato do Nicolas, é importante. Precisa lembrar como combater esses caras aqui dentro, né? Que eu acho que é importante. Agora, não é estranho vocês acharem, só eu queria lembrar o Miguel das Chaves, não é estranho vocês acharem o Valdemar, do nada, de repente... falar isso. Por quê? Por que vocês acham que ele chega e diz que o Bolsonaro recebeu mais de 3 milhões em espécie na sua conta pessoal? Foi planejado? Escapou, né? Não acredito que aquela raposa velha não tenha planejado isso. Ele está torcendo contra o Flávio, com certeza. Não, ele está detonando a candidatura Flávio e está cumprindo, eu acho, coisas com a Michelle. Eu acho que isso também tem conversas dele com a Michelle. A gente não sabe exatamente o nível, né, dessa disputa aí. Não, a gente vê o tamanho da rachadura no dique deles. Isso dá para ver. Eu vou começar a botar as charges. Adorei essa definição, gente. Nicolas é um parasita, produto claro da alienação pentecostal em devaneio. Foi bom ter colocado essa charge abrindo, porque assim, esse é um personagem que também merece a discussão. Ele estava quietinho, fingindo de morto até agora, e de repente ele se viu sentado no lugar onde ele pode agir. E está agindo. E não tem uma decisão dele que seja boa. Não tem uma. São todas elas orientadas pelo Bolsonaro. Fala o nome dele. Ou seja, e quando o outro, o Cássio Conká, também puser as manguinhas de fora, e eu digo manguinhas de fora porque eles vão estar no Tribunal Eleitoral esse ano, não é isso? Acho bom a gente lembrar disso também, e ficar de olho, porque eu não sei qual dos dois vai presidir o TSE agora. Eu não sei, eu acho que é o André Mendonça, né? Eu não sei, eu acho que é. E nós vamos ter uma composição complexa por lá. Aqui, aquela vergonha que a gente... A Carmen presidiu, e assim por diante, porque, pelo menos, agora, nós estamos no... Mas eu acho que não vão fazer grandes coisas se a gente ficar vigilante, digamos assim. Sim, a gente tem que estar atento. Sanguezinho escorrendo. Sanguezinho correndo. Bom, os irmãos Karamazov. Os irmãos Karamazov, crime e o castigo. Mas ainda tem mais crime e ainda tem mais castigo. Pois é, será que encerra aí? Eu ainda não sei, com certeza. Gostaria que isso fosse o final, mas eu ainda acho que pelo menos obstrução à justiça em relação a esse episódio. Obstrução e conhecimento, cumplicidade, né? Eu acho que tem mais coisa. Eu acho que tem mais boi nessa linha.
Essa aqui eu não sei se eu já passei semana passada ou não. Mas passei, né? Ela ainda é adequada. Não, mas esse é ótimo. No sentido da tentativa de eu avisei justificação do Flávio. Porque agora ele é de centro, nem de esquerda, é muito bom isso. E ele também agora defende a ciência, né? Mas que o Hermé lembrou, um cartunista amigo nosso, lembrou que ele continua sendo um Bolsonaro de merda. E um bolsonarista vacinado, que ele diz, né? Esse aí foi um adeus para o Nelsinho Rodrigues Filho. Sujeito fantástico. Foi do MR8, ficou preso um bom tempo. Conseguiu mudar um pouco da cabeça do pai, chegou a convencê-lo de algumas coisas no final da vida. E o pai agiu até de uma maneira clandestina para salvar algumas pessoas ligadas a ele. Fundou o Barbas, era um cara de teatro, fez muitos desenhos para o Bloco. Foi bacana ter conhecido esse sujeito. Também. Foi bacana ter conhecido esse sujeito tão interessante. Estão ficando muito escassos eles, Miguel. Aqui um registro só de Marielle. Importantíssima para a história. Apesar da gente achar que ainda está no meio do caminho, mas enfim. Eu acho assim, acho que aqueles caras são culpados, sim. Mas eu acho que ainda falta gente que obstruiu, que... Falta mais gente, Que sabia, né, que se omitiu. Por exemplo, como essa charge mostra, que eu quero descobrir quem está me associando à milícia. Ele falou que é facílimo descobrir quem está associando ele à milícia. Olhe no espelho e você vai saber quem está te associando à milícia. Ele é o cara que condecorou miliciano, assim, o Carlos também, quer dizer... Ele tinha uma arrogância, uma prepotência que só o poder traz, né? Era o que eles viviam essa arrogância do poder que traz uma cegueira, que traz um equívoco em relação ao futuro muito grande. A prepotência que acha que eles não vão sair nunca do poder. Isso deve ter assustado a eles. Não aconteceu. E é claro que assusta todo mundo a possibilidade deles voltarem. Mas eu acredito ainda, sou positivo e acho que nós vamos ganhar essa também. Tomara. Só que vai dar muito trabalho. Que estão os dois comendo o planeta. Essa é sobre os 3 milhões. Eu achei até estranho o depósito, porque, como o próprio Bolsonaro, eles preferem dinheiro vivo, né? Nessas quantias, eles preferem as malas. E aí é mais fácil comprar apartamento, né? Prefere comprar apartamento com dinheiro embalado, né? Não tem que depositar. Naquele saquinho de plástico no vácuo. Exatamente. Mas Exato, que nem tijolo de maconha, não é isso? Tijolo de maconha, totalmente no vácuo. Aqui o problema da chuva lá. O Nicolas está se especializando em se meter em problema, né? Vamos ver até quando ele vai. Eu acho que, na verdade, ele se meteu em problema antes da gente ver. E agora ele está tentando sair dos problemas e eu não estou vendo como ele consegue sair dos problemas. Está no embaranha. Quando apareceu a polêmica se tinham matado ou não o Ayatollah Khamenei, eu fiquei chocado. Eu também. Isso. Foi logo no primeiro dia. Com a ideia, foi logo no primeiro dia, com a ideia assim, mas eles matam tanta gente que eles nem sabem mais se mataram as pessoas que estão tentando matar ou não. Eles matam a granel. Lembra quando você comprava coisas a granel? Eles matam a granel. Eles matam... Vocês viram a imagem? Vocês viram a imagem de todas as maneiras. Da explosão em Teherã, quando mataram da explosão? A imagem é alucinante na hora que explode. O lugar onde o Khamenei estava é uma coisa assustadora. Eu acho que nem em filme a gente vê uma coisa tão impactante, entendeu? Foi uma explosão, os carros voaram, entendeu? Foi uma coisa louca, entendeu? Foi na residência, né? Foi no escritório, eu acho que na sede. Aí tem toda uma especulação se ele sabia, quis morrer assim, nas mãos do inimigo, ou se esconder. Exatamente. Dizem... O Marte, Eu já vi muita gente escrevendo sobre isso, que muitos deles têm a certeza que vão morrer assim, nas mãos do inimigo, claro. Mas eu queria lembrar o seguinte, isso é um recado. É um recado. E a explosão ser espetacular talvez seja parte do recado. Não sei.
Depois que, assim, Hollywood e a realidade se misturam às vezes. Até um filme sobre isso, né? Acho que nem então, assim, precisa mais de recado, né? Não, mas eu acho que assim, é um recado para dizer que todo mundo pode ser atingido por nós. Esse recado eles dão regularmente, e é o tipo do recado que eles não cansam de dar. O recado também que dá quando você resiste a isso, quando eles contam que ele sabia que ia morrer assim, e outros ocuparão o lugar dele, sabendo que podem morrer assim, é também um recado. São recados que você vai dando para o resto da sociedade. A gente volta àquilo, eles estão ali defendendo a sua vida, a sua existência. Quer dizer, não é nem a sua vida, né? Porque, como você disse, eles sabem que podem morrer assim. Eles estão defendendo eu estou dizendo a ideia da nação. Eu estou dizendo o seguinte, é que a mortandade hoje tem também algo de espetacularizado nela, quando estou pegando o que o Miguel falou. E eu acho que esse espetáculo, ele já é parte do processo, ele está incluído, ele é parte do processo de bullying, de crime. Para frente aí, porque senão a gente não sai mesmo da pauta. Mais guerra, claro. Rapaz, invadiu o coração do Trump. Eu fiquei ouvindo ontem o Gil e o Donato tocando isso. Apesar da referência à bomba, continua sendo uma música muito importante. Isso aí é que é uma curiosidade. Assim, esse pessoal, até que o comentário que eu fiz, o título que eu dei nas redes foi: e dizem que ninguém escreve à mão. Pois não é que esses bestas aí escreveram à mão o que eles iam fazer, o que eles pensavam, e os repórteres fotografaram. E lá existem coisas que poderiam ser usadas como prova. Aquele hábito deles de fazer lista, de imprimir coisas nas impressoras do Palácio, imprimir planos, minutas de golpe, continua. Só que agora estão escrevendo à mão. Talvez porque acham que as impressoras não sejam seguras, né? E dizem que no ato da Avenida Paulista foram cometidos todos os crimes previstos. Eleitorais, né? Eleitorais, exatamente. Falar também. Vamos ver se vai haver alguma reação. Bom, não sei se há reação além da multa ou coisa que o vale agora. Não sei se é possível. A candidatura não está nem posta. Enfim, a cena de hoje das crianças mortas é isso aqui. É um absurdo, realmente, o que a gente viu. E a última, que é essa aqui. Mais uma do nosso André. O André que me processou, inclusive, gosto sempre de lembrar. Ele não vota com razão a Constituição, mas ouve o coração. Coração, sagrado coração. Mas ele te processou e não ganhou, né? Não, ele perdeu. Perdeu. Perdeu o Playboy. Mas, basicamente, esse cara está ali para cumprir uma tarefa, e missão dada é missão cumprida. Ele e o Cássio. E eles não vão deixar de cumprir essa tarefa porque descobriram que você tem poder no Supremo Tribunal, né? Não vão deixar. Missão, né? Eles têm missões, uma missão. Eu tenho hoje, assim, deixar isso para depois, Miguel, passa o outro card primeiro. Daqui a pouco, como sempre, eu vou para o 10 da Botequim para tocar com o Igor Essa, o nosso show. A gente tem um repertório super variado. Recomendo a todos os nossos amigos e gente que trabalha aqui com a gente no 247. Quem estiver no Rio, vai para lá, para a Travessa dos Tamoios 32. Muita gente do coletivo aqui costuma aparecer por lá. Mas eu queria também fazer uma propaganda do De Sexta que interessa muito a nós aqui, Miguel. Sexta-feira, esse próximo, eu vou tocar lá no Capitu com o trio. A Cláudia Barcelos, o Kiko Chaves e eu. Mas no dia 6, que fica lá na rua Cosme Velho, 174. Mas, é porque essa faixinha não deixa ver o endereço. Mas vai ter uma exposição do Lula Palomanes e do Cássio Loredano, 2 monstros da caricatura brasileira. São provavelmente 2 dos mais geniais caricaturistas brasileiros. É verdade, E essa exposição vai ser aberta lá com o show da gente. Vai ser lá no Capitu Café, na rua Cosme Velho. O Cássio vai estar lá? O Cássio vai estar lá, o Lula vai estar lá. Eu vou lá. Vocês têm que ir. Sexta-feira, colegas, trabalhamos juntos com o Lula lá no JB também. Com Lula, e eu conheço o Cássio há milênios, desde que eu conheci o JB. Eu também conheço o Cássio há milênios. Então, todos convidados, porque vai ser uma festa fantástica. Acho que vai ser muito bacana mesmo. Show. Sexta agora. Visual e musical. Sexta agora, dia 6/3. Vou lá. Muito bom.
Olha, nosso público aumentou muito depois que nós conversamos, deu uma crescida, não sei se são os nossos belos olhos ou se é a Regina. Eu acho que é a Regina, porque no dia que a Regina não estava, o público caiu. Baixou, é verdade. Ora. Não me diga isso que eu vou ficar toda vaidosa. Mas pode ficar que isso é quase uma verdade. Deixa eu tirar aqui. Já que a gente tem 5 minutos aqui, eu queria, ficando no Brasil um pouquinho, lembrando-nos o que nós temos que fazer neste ano eleitorais de 2026, escrito com algarismos romanos, MMXXVI. Isso aí. Porque nesse ano a gente tem que combater esses caras em todas as mentiras que eles vão contar, em cada uma delas. E uma das maneiras de combater é mostrar para que eles mentem. Pegar aquela do Nicolas, por exemplo, lá do começo, pegar essa do Nicolas agora, do Vorcaro, e simplesmente juntar elas e mostrar que esses caras estavam fazendo jogo de quem? De fintech que lavava dinheiro do PCC, e assim por diante. De banco dando golpe no erário, e assim por diante. Pegar os outros, os Flávios, pegar os Eduardos, pegar o caos que eles causam nos partidos. Eu vou sempre lembrar, se tiver alguém do Centrão me ouvindo, olha o caos que um Bolsonaro causa no partido de vocês. Olha como ficou difícil resolver os pepinos. Olha como ficou difícil fazer as coisas acontecerem sem um bando de repórter em cima. Porque esses caras, eles são deletérios, eles dividem, eles tomam os partidos para eles. Então, a nossa tarefa esse ano é lembrar todo mundo quem eles são. Fazer a listinha, pegar os fatos que nós estamos elencando aqui, desde que nós chegamos de volta ao governo, desde que o Lula assumiu, que a gente tem tido acesso a coisas que CPIs acontecem, que informações e processos dentro da Polícia Federal são levados à frente. Pegar isso tudo, gente, mostrar quem eles são. Desde os irmãos Brazão, e as relações dele com o Flávio, as relações do Flávio aqui com a milícia, as relações do Carlos Bolsonaro com a milícia. É a nossa tarefa nesse ano, é mostrar quem eles são. Eu queria dizer que tentar aumentar essa diferença que nós temos na frente deles. Que a Hilde, essa semana eu bati um papo com a Hilde, eu fui entrevistado por ela, e ela me deu uma ideia que é o seguinte, fazer uma série dizendo assim, e se o Flávio vencer? Todas as possibilidades de acontecer, para a gente lembrar as pessoas. Não sei não, hein? Não sei não. Mas olha, eu tenho um pouco, eu penso feito a Regina. Eu não quero Eu também não, eu fiquei em dúvida. É boa. Eu só quero mostrar os crimes deles. Eu quero mostrar os crimes e a autoria. É isso que eu quero mostrar. Não, mas a ideia seria essa, se ele vencer, mostrar os crimes. Mas assim, acho que dá para a gente dizer hoje que se ele vencer, o crime se instala no Planalto de novo. A rachadinha passa a ser a maneira de beneficiar os amigos. Exatamente. E que toda a ciência brasileira vai para o esgoto. E que acabaram as campanhas de vacinação e que adeus SUS. É isso que nós temos. É isso. A ideia é exatamente nem fala, né? Dá uma aflição. Não, mas isso não vai acontecer. Eu não topei fazer ainda por causa disso, viu, Regina? Porque pensar na possibilidade é desanimador. Não tem que pensar, não. Não há possibilidade. Eu encaro a possibilidade como uma possibilidade real, porque eu sou cartesiano, e para enfrentá-la eu me organizo, eu me estruturo, eu converso com as pessoas, a gente se organiza, se estrutura e conversa com as pessoas, nós todos. E vamos enfrentar e ganhar. Eu estou com o Zé Disseu, que está dizendo já há tempos que nós somos favoritos, a Miriam Leitão acha que nós somos favoritos, tem mais gente que acha, com várias e várias razões. Então, vamos tornar esse favoritismo, em realidade, mostrando essas razões e mostrando as razões opostas dos que vão destruir o país. Né? É isso mesmo. É isso aí, gente. Semana que vem a gente volta e certamente vamos continuar essa conversa, que são esses dois assuntos, né, agora. É o futuro do Brasil, com a eleição no final do ano, e o futuro da humanidade, que com essa guerra aí, que certamente vai estar ainda... vai durar muito tempo, né? Vai estar aí, a gente vai poder... Vai ter que falar mais sobre isso, né? Mas é isso, olha, boa tarde para vocês, boa semana, Aroeira. Um beijo para todos, nos vemos semana que vem. E até a próxima semana. Deixa eu ver aqui o nosso clipe de encerramento, e lá vamos nós
Um beijo para todos. Beijo para todos. Tchau, tchau.